Conta um pouquinho pra gente o que é essa experiência que você está tendo lá na Organização Mundial da Saúde, o que é essa participação que você tem lá. Ele é a primeira pessoa da Organização Mundial da Saúde que eu conheço, cara. Eu tô muito feliz. Então, a Organização Mundial da Saúde ela tem um funcionamento que é o seguinte, você tem as equipes permanentes, vamos dizer assim, que são os técnicos oficiais, né, ou permanentes da OMS, e que... Então, essa equipe está lá e ela é permanente no sentido de que ela fica lá por um tempo, né? Então, por exemplo, o meu chefe atual lá na OMS é coreano, né? É um médico coreano que já trabalhou em outros países e agora ele está lá em Genebra cuidando dessa área de cuidados de longo prazo, né? E aí, como a OMS... as pessoas não entendem mesmo como é que a OMS se financia, né? Os países que financiam a OMS. Então, você paga uma anuidade, né? Tanto é que a gente teve aí atrasos de pagamento de anuidade, diversos governos por aí. Não lembro se vocês se lembram, mas o Trump nos Estados Unidos deixou de pagar a OMS durante um tempão. E você tem algumas fundações, né? Então, Fundação Bill Gates, Melinda Gates, contribuem lá para alguns programas dentro da OMS. E para que a coisa possa acontecer, eles contratam consultores externos, né? Então, o que eu sou lá? Eu sou uma consultora externa. Então, todo ano eu renovo a minha possibilidade ou não de consultoria. Então, é aberto, né, publicizado uma vaga para consultora naquela área e você vai lá, todo mundo pode fazer isso, né? A OMS tem um local que chama Stelis, que você pode colocar o seu currículo lá, né? Então, abriu uma vaga, você pode falar, eu quero concorrer para essa vaga aqui. Aí você vai lá e concorre para essa vaga. No meu caso, o que aconteceu? Quando eu estava me preparando, isso foi na década de 90 ainda, eu ganhei uma bolsa do Consulado Britânico para fazer um curso em Londres, que era um curso de envelhecimento populacional na London School of Hygiene and Tropical Medicine, na época. E esse professor que organizava esse curso era um curso ligado ao OMS. Então, desde aquela época, eu já tinha lá um certo vínculo. Ele saiu da London School e foi ser o chefe, né? Então, ele é um brasileiro, chama Alexandre Kalash. Durante muito tempo, ele coordenou o programa de envelhecimento dentro da OMS. Então, eu conheço ele desde essa época. E aí, recentemente, no começo da pandemia, tinha uma vaga aberta. Ele falou, Mônica, você tem disponibilidade? Eu falei, bom, começando a pandemia, a gente estava com aquela coisa, né? Todo mundo restringindo... Tudo incerto. Tudo incerto. Eu falei, bom, mas o que é para ser feito e como, né? Porque eu não dá para ir morar lá, né? Eu não tenho essa disponibilidade. Mas ia ser bom, hein? Morar em Genebra. Não tem essa disponibilidade. Não, é tudo online, tudo virtual e tal. Então, aí eu comecei a trabalhar com eles lá. Então, eu tenho algumas horas da semana dedicadas ao trabalho dentro da OMS. O que a OMS faz? Ela desenvolve produtos técnicos. Então, o último que a gente acabou de desenvolver é um pacote de serviços para os países implantarem cuidados de longo prazo. Então, a gente fez. Aí, e por que a gente que tem na área acadêmica serve muito para esse local? Porque para chegar nesse pacote de serviços, a gente fez uma revisão sistemática. Depois nós fizemos um estudo Delphi com especialistas do mundo inteiro, analisamos isso tudo e fizemos grupos focais, né, com esses especialistas para definir esse pacote de serviços. E escrevemos o pacote de serviços. Então, é um documento técnico que norteia os países em relação ao que é essencial em termos de serviço para ter, né, para cuidados de longo prazo. Então, a gente definiu lá, fez isso tudo. É uma coisa que demora assim um ano e meio esse produto, na verdade. Né? Pensando em tudo que foi feito, foi até rápido, viu? Uma revisão, um Delphi, muita porque coisa. Aí você tem que dar conta também de... tem que ser um documento que sirva para todos os países, né? São 147, então você também tem que escutar, tem muita reunião, muita coisa, né? Então você acaba tendo que também entender um pouco como é que funciona, né? E como é que
como é que esses organismos internacionais eles funcionam, né? E no começo é difícil mesmo, você demora um pouco para perceber. E a OMS tem um funcionamento com essas organizações da sociedade civil que são mais globais. Então, na nossa área de envelhecimento, você tem a Help the Aged, por exemplo, você tem a AARP, que é aquela associação de aposentados nos Estados Unidos, que é gigante. Então, você vai fazendo reunião também com essas pessoas para entender um pouco as demandas, né? E como é que você pode fazer depois que a coisa está pronta, a disseminação, etc. Então, assim, é legal, é muito trabalho. No começo, eu acho que, para mim, foi um desafio, assim, porque, além de tudo, ainda tem o fuso horário, né? Eu costumo dizer, a gente acorda às 8 da manhã, eles já estão almoçando, né? Nossa! Então, é aquela história. Às vezes, você tem reunião muito cedo, né? Ou você tem que se organizar em termos de horário para aquilo lá funcionar para você e tal. Acho que agora eu estou um pouco mais tranquila, mas no começo foi um desafio mesmo. Né, entender e participar da coisa para que o trabalho também não fosse estressante demais, né? Porque na hora de dar conta do recado, a coisa tem que acontecer, né, também. Mas, assim, eu estou gostando da experiência. Eu acho que fico mais esse ano e depois não sei também. Porque depois você também vai chegando num momento que você fala assim, acho que tá bom, valeu, a experiência é boa. Contribuiu o que podia contribuir. Mas também é cansativo, assim, né? Não é fácil, porque, na verdade, eu tive que pedir uma certa redução da minha carga horária também na universidade, né? Mas a gente fala, né? Professor de pós-graduação, você pede redução de carga horária, você diminui sua carga horária, mas os alunos continuam lá, os projetos estão lá, né? Você tem que dar conta dos alunos de mestrado, doutorado, cada um com o seu projeto, com o seu tema, com as suas demandas específicas e tal. Então, assim, no fim, as coisas precisam acontecer, porque é isso, né? Aí você tem que... a CAPES também fica cobrando, né, dos programas de pós-graduação. Obviamente, isso é importante, né? Os indicadores de qualidade da pós-graduação no Brasil, é bem, vamos dizer assim... É bem intenso, né? Todo professor do programa de pós-graduação pode falar isso para vocês. A gente é muito cobrado, né? Então, você precisa dar conta disso também. Então, mas eu acho que é interessante. Uma coisa acaba complementando a outra, em certa medida, porque você começa a ver o mundo mais aberto, quer dizer, entendendo que as nossas discussões aqui, elas estão dentro de um contexto cada vez mais global, né? É óbvio que as fronteiras estão cada vez menores, né? E a gente está cada vez mais, ou tendo experiências que você pode aproveitar e aprender como é que faz e tal, ou você também mostrar o quanto a gente pode ter as experiências no Brasil que podem ser levadas para fora também, né? Acho que isso que é legal também.